paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida, seu lar, toda a sua família, em nome de Jesus, amém? Esse é o nosso terceiro vídeo do nosso devocional, aprendendo mais sobre o discípulo, O discípulo de Jesus, aquele que deve renunciar à sua vontade, o seu desejo, pegar a sua cruz e seguir a Jesus sem olhar para trás. No primeiro vídeo nós falamos sobre o discípulo sacerdote. O segundo vídeo, a esposa do discípulo. Hoje nós vamos falar do casal, Casal de discípulo. É muito importante esse estudo do livro de Efésios, onde o apóstolo Paulo traz informação da família cristã. Estamos vivendo em tempos difíceis e nós devemos analisar como temos vivido, qual o testemunho que estamos dando dentro do nosso lar. Muitas das vezes os discípulos estão dentro da igreja, mas o nosso lar é uma igreja também, é a nossa segunda igreja. É ali que devemos dar um bom testemunho, não somente ali, em todos os lugares, mas dar um bom testemunho dentro da igreja, no mercado, na farmácia, no meio da rua. É fácil dar testemunho mesmo de quem é dentro do lar, Então, dentro do lar, entre quatro paredes, onde longe aos olhos de todos, mas não de Deus, E aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 21, é ordenado ao marido e à esposa que sejam mutuamente submissos um ao outro. No restante do capítulo, o esposo é exortado a devotar amor à sua esposa, e ela deve submeter-se voluntariamente ao seu amor. O discípulo deve amar a sua esposa tanto quanto Cristo amou a igreja, oferecendo-lhe sua última gota de sangue e a última explosão de energia. Se necessário, ele deve dar a ela todos os privilégios materiais e temporais que toma para si. O vocábulo grego traduzido por amor nesse versículo é agape, o qual é definido como afeição dirigida. Lembrando que a gente está fazendo um estudo sobre discípulo. Nós estamos estudando sobre discípulo. Mas essa ordem, esse mandamento do livro de Efésios, capítulo 5, versículo 21, que Deus ordena aos homens, são todos os homens da face da terra. Amém, igreja? Até mesmo porque o cristão, ele tem noção do princípio bíblico, ele tem noção da palavra. E o gentio não, Mas é para todo homem, amém? Vamos continuar. Sem a completa segurança de que cada um está comprometido com o bem-estar mútuo, não pode haver completa doação de si mesmo no casamento. Ninguém pode arriscar em expor os mais íntimos aspectos da personalidade se teme ser rejeitado ou explorado. Experimentar e partilhar da mais profunda fonte do amor de alguém somente é significativo se for um ato restrito a toda a vida, limitado apenas a duas pessoas. Quando um casal resolve fazer parte da vida do outro, se unir para ali sim construir uma família, daquele dia em diante, ele não pensa mais em si. Antes ele saía para o cinema, antes não tinha hora de voltar do trabalho, saía do trabalho, se juntava com os amigos ali, batia um papo, depois ia para casa. Casou-se, não pode mais fazer isso. Pode até fazer, mas tem que dar satisfação. O porquê vai chegar mais tarde, aonde vai passar, isso é muito importante, Aquela pessoa, os dois vão se sentir muito mais seguro. Quando o casal
penetra mutuamente os limites da vida, partilhando experiências, ideias, valores, alvos, alegrias e tristezas, estão dividindo em um nível único do relacionamento conjugal. Um espaço fechado a qualquer outro indivíduo, inexistente em qualquer outra união. Só cabe ao casal, uma outra pessoa ali não tem como, não tem espaço. Esse ideal é um processo que dura a vida inteira e nunca deveria ser dado como concluído. Pastorear é uma atividade absorvente, consumidora de tempo e emoção. É vital estabelecer prioridade e manter o equilíbrio de modo que o trabalho não ocupe o tempo que deve ser empregado em nutrir o relacionamento conjugal. Reuniões, atendimento às igrejas, construções, evangelismo, visitação são importantes, mas quando começa a interferir no relacionamento do casal, a agenda deve ser restituída, revisada, analisada. Então, com esse nosso terceiro vídeo, falando o primeiro sobre o discípulo sacerdote, o segundo sobre a esposa do discípulo, agora o casal, você deve entender que a sua vida deve ser partilhada com o seu cônjuge. Deve haver transparência na vida do casal, só cabe os dois. A terceira pessoa, não. Aí gera confusão, bagunça, tudo que você fizer deve compartilhar para com o seu cônjuge. Amém? Aí hoje a gente vai dar início ao discípulo e aos filhos, né? Que é o nosso quarto e último vídeo, né? Quarto e último vídeo que a gente vai estar finalizando. Amém, igreja? Vamos falar hoje um pouquinho sobre os discípulos, o discípulo e os filhos. E no nosso quinto vídeo vamos finalizar. Para que não fique um vídeo muito longo, para que você escute esse vídeo. Você pode escutar cada vídeo que eu estou fazendo, vídeo de áudio, você pode ouvi-lo lavando os pratos, varrendo a casa, lavando a roupa, passando a roupa. Sim, aí, mas faça e preste atenção, porque vai ter um momento que você vai parar o que está fazendo para entender melhor, não esquecendo que sempre que você tiver um tempinho, você vai se assentar, vai ouvir de novo e vai anotar tudo. Como assim, pastora? Como assim? Muitas vezes eu ouço vídeos, eu faço meus cursos, eu faço minhas pesquisas e assisto muitos vídeos. E muitas das vezes eu assisto aqueles vídeos fazendo sempre algo, porque não tem tempo. Então, estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra, cuidando da casa, estou ouvindo o vídeo. Mas pode ter certeza que eu preciso arrumar um tempo para me assentar, pegar meu material, meu bloco, minha agenda, minha caneta e anotar. Ouvir, assistindo, prestando atenção para poder entender. Amém? Eu estou dando esse exemplo para você, falando dessa estratégia, porque para mim é muito válido. Eu ouvi, a gente agora está ouvindo um vídeo de áudio, mas mesmo que não seja um vídeo de áudio, que seja, né, ali você vendo a pessoa pregando para você, ministrando, eu faço minhas coisas, meus afazeres, estou ali fazendo uma coisa, fazendo outra, ouvindo, fazendo uma coisa, fazendo outra, ouvindo, mas pode ter certeza que eu já vou preparar um tempo, vai ter que ter um tempo reservado, preparado para me assentar, ouvir, assistir, prestar atenção, anotar, para que eu possa viver, colocar em prática. Amém? E quando eu vou me assentar, e ali eu vou assistindo e prestando atenção e anotando, como eu já ouvi, mesmo fazendo meus afazeres, eu já ouvi aquela ministração, quando eu me assento e começo a assistir, sabe, é totalmente diferente. Eu entendo melhor.
É muito importante. Faça esse teste para você. Faça esse teste aí com você e depois fala nos comentários. Fala qual foi a sensação, como foi a sua experiência. Amém? Vamos lá? O discípulo e os filhos. Quando falamos em criar filhos no caminho do Senhor, estamos nos referindo a um desafio que vai exigir toda a criatividade e energia possível por trás dos pais. Deus nos coloca como pais para treiná-los e instruí-los em seus preceitos. Este é o tempo que dispomos do momento em que o bebê nasce até ele completar 18 anos. Quando somos pais, no caso, quando somos mãe, quando a gente começa ali, né, o casal, o discípulo, eles começam a gerar uma criança, do dia que essa criança nasce, aos 18 anos, a responsabilidade total, tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual, a responsabilidade é sua, de criá-lo, educá-lo, né, dar amor, repreendê-lo, fazer o que deve ser feito para forjar o caráter daquela criança, para ele ser um homem, para ela ser uma mulher, tá? De Deus, de verdade. Se nós, como pais, não conseguimos fazer esta tarefa em 18 anos, num certo sentido falhamos. Devemos prepará-los para que sejam jovens que não se desviarão das verdades da palavra de Deus. O nosso objetivo deve ser de que tenham maturidade suficiente para serem cristãos responsáveis, com capacidade de tomar as suas próprias decisões. A responsabilidade principal na educação e disciplina dos filhos é dos pais, não é da igreja, nem da escola. Em Efésios capítulo 5, versículo 22 e no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo aborda o assunto do relacionamento familiar. No versículo 4 do capítulo 6, ele tem uma palavra muito importante, né? Quando ele fala, e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O apóstolo Paulo, em primeiro lugar, nos dá uma ordem negativa. Pois não provoqueis os vossos filhos a ira. Não provoqueis. Uma ordem negativa. Depois ele nos dá duas ordens positivas. Mas criai-os na disciplina do Senhor. E criai-os na admoestação do Senhor. O que é criai-os na disciplina? O apóstolo Paulo não fica só na exortação negativa, mas ele nos fala para criarmos nossos filhos na disciplina e a demonstração do Senhor. A palavra disciplina consiste em trabalho, enquanto a demonstração consiste em palavra. É importante que a disciplina venha primeiro e depois a instrução. Disciplinar significa treinar seu filho. Disciplina não é simplesmente castigo. É um trabalho constante que muitos pais, infelizmente, não fazem porque é muito difícil. A disciplina é justa e afirma a dignidade do filho. Ela tem o alvo de criar na criança as qualidades do Espírito de Deus. A disciplina pressupõe que os pais se disciplinem, sejam modelos. Disciplinar filhos é um ato de fé. Muitas vezes não podemos ver o resultado na hora, mas anos depois recolheremos o fruto da justiça na vida deles. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado fruto de justiça. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11, fala sobre isso. Isso exige muita coragem, esforço, fidelidade e amor por parte dos pais.
Igreja, eu estou amando fazer esse devocional com você, né? Veja bem que o apóstolo Paulo fala em disciplina, em exortação, em ademoestação do Senhor. Você vê o quanto é importante, mas primeiro vem a disciplina, depois vem, né, a demonstração, depois vem a criação, depois vem o conselho, e nisso vem a construção. Filho não nasce pronto. Filho dá trabalho. Muitas das vezes o nosso filho é pequeno, é bebê. A gente diz logo, eita, essa criança está engatilhando. Tomara que ande logo para me dar um sossego. Aí a criança começa a andar e você diz, ai, tomara que ele cresça. Aí para começar a estudar, não vejo a hora do meu filho na escola. Aí depois ele cresce e vai começar a ir para a escola. Ai, tomara que ele case, construir a família, seu próprio lar. Só que depois chega um momento que você vai revisar todos esses pensamentos. E quanta saudade daquela criança engatilhando, né? E quando está caminhando, correndo para lá, correndo para cá, quebrando coisas. A gente tem muita saudade. Então, cada fase é uma fase. E devemos aproveitar sem pressa para passar, porque vai passar. Se tem uma coisa que a gente sabe, é que vai passar. Então, para que ter pressa? Por que não aproveitar cada segundo, cada minuto, cada instante daquela fase? Amém? Então, amanhã, no nosso devocional, nós vamos aprender sobre criar na demonstração do Senhor. Como criar na demonstração do Senhor? Hoje a gente aprendeu, né? A gente aprendeu sobre o casal, né? O discípulo, né? Os discípulos, o casal. E aproveitamos para entrar aqui sobre os filhos. A gente aprendeu como criar na disciplina. Amanhã vamos aprender como criar na demonstração do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, uma boa leitura, um ótimo estudo na presença do Senhor. Que através desse devocional, você venha colher muitos frutos, você venha ser liberto, curado, sarado, você venha receber a direção, você venha andar no caminho certo, você venha ser resistente, venha construir o seu lar na rocha, né? No alicerce mesmo, na rocha, em nome de Jesus Cristo, e que você venha ser feliz, sabendo que a felicidade existe, mas no meio da felicidade tem as lutas, as batalhas, tudo isso faz parte. Amém, igreja? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Até o próximo vídeo, tá bom? E fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, um ótimo estudo.